Claro, eu tô como Reinaldo. Ele tá como Reinaldo Ah, Bozelli. quer que passe pra você? Então, ó, começando o seminário de hoje um pouquinho atrasado, mas estamos aqui, né? Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Missano. Ele é graduando em Ecologia da Unesp de Rio Claro. Ele vai falar um pouquinho sobre ecologia de aves. Aí eu vou pedir a gentileza dos participantes estarem fechando o áudio. E, se possível, a câmera também, que daí melhora a conexão. E depois, quando acabar, a gente pode abrir para... Ah, tem como eu mutar as pessoas também. A gente pode abrir para poder fazer as perguntas. O Rodrigo, ele pode se apresentar melhor do que eu. E depois tem como compartilhar também a apresentação. Acho que aparece aí para você. Parece. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Bom, deixa eu... Tá compartilhando? Não. Ainda não. Não? Lorana, do lado do compartilhar a tela, tem uma setinha, você clica lá e coloca lá, permitir múltiplas compartilhamentos de tela. Isso, eu preciso da sua permissão. Lá embaixo, do lado de compartilhar a tela. Ai, meu Deus, eu não sei. Dá para me ouvir? Desligou o microfone. Dá. Dá para ouvir. Agora eu acho que foi. Foi? Foi sim. Foi. Boa. Só organizar aqui. Esse negócio fica... Bom dia, galera. Em relação ao atraso, fiquem tranquilos, que eu acho que isso é super normal. Eu acho que acontece em todo lugar, fiquem tranquilos. Eu sou o Rodrigo Missano, como a Sorana já falou, sou graduando do 5º ano de Ecologia aqui pela Unesp do interior do estado de São Paulo. E eu venho trabalhando com o professor Mauro Galetti, o Marco Aurélio Piso e a minha co-orientadora, que é a Karine Emmer, com rede de interações ecológicas de frugivoria. Então, o nosso título do projeto é Comparando os métodos de amostragem para a construção das redes de interações entre aves frugívoras e plantas. Então, como o próprio título sugere, nesse projeto a gente aborda e tenta trabalhar a comparação dos principais métodos que a gente tem hoje para fazer a coleta de interações de frugivoria. Eu sei que é um tema totalmente diferente do que vocês estão acostumados a trabalhar aí, tanto que é um laboratório de linhagem, de pesquisa diferente, mas eu falei para a Sorana que vou tentar explicar o mais leve e com mais facilidade possível alguns termos, mas nada que seja muito complicado. Bom, então, só para a gente relembrar um pouquinho alguns conceitos básicos, as redes ecológicas, elas atuam hoje como uma ferramenta extremamente importante para a biologia e ecologia da conservação, uma vez que essas ferramentas, elas nos permitem tentar entender o mais próximo possível de como que as comunidades estão se comportando no meio ambiente de verdade, Então, as redes ecológicas, elas nada mais são, do que composta por nodos, que são essas bolinhas, que geralmente representam as espécies. Esses nodos, essas espécies, elas são conectadas e interagem com outros nodos, e essa interação, ela é representada por essas linhas, que a gente denomina de links. A partir daí, a gente tem a formação de uma rede de interação ecológica. E a partir disso, você pode tentar estudar o quanto que uma comunidade ela é resiliente, o quanto que aquela comunidade
consegue se recuperar depois de uma determinada perturbação, ou quanto que aquela comunidade é robusta, o quanto que aquela comunidade ela consegue fazer frente, consegue resistir a uma determinada perturbação. E complexando um pouquinho mais, algumas redes de interações ecológicas, elas podem apresentar a frequência da interação, né? Então, aqui neste caso, por exemplo, nessa figura que eu coloquei, quanto mais grosso for a linha, né, representa quanto mais grosso for essa linha, maior é a intensidade, maior é a frequência que esse nodo se conecta e interage com esse outro nodo. Ou, quanto mais fino for a linha, representa o quanto que essa espécie tem menos intensidade, menos interação do que com essa outra espécie, por exemplo. Bom, e a partir de que você tem a formação dessa rede de interação ecológica, você sabe quais espécies estão ali e como que elas interagem entre si, você tem a possibilidade de fazer previsões para aquela comunidade, né? Então, caso você venha a perder ou ser extinta alguma dessas espécies, né, como é que fica a estrutura, como que se reorganiza a estrutura daquela comunidade? Ou, caso chegue uma espécie nova, que é o caso de espécies exóticas, né, que não estão presentes nessa estrutura e que agora chegam, como é que fica a estrutura dessa comunidade com uma chegada de nova espécie? E isso é extremamente extraordinário para mim, por exemplo, que eu acho assim, fantástico e muito importante para a conservação, né? Você conseguir fazer previsões de como que aquela comunidade vai estar para a resolução de problemas atuais e principalmente para futuros problemas, né, que a gente tem. E uma vez que, principalmente aqui no Brasil, nas florestas tropicais, por exemplo, a gente enfrenta uma grande escassez ainda, um déficit muito grande das informações biológicas, né, dessas comunidades. E as redes ecológicas, elas entram aí como uma ferramenta, uma porta muito grande, né, levantando bastante informações biológicas mesmo, de alguns lugares que a gente ainda não tem nada descrito. As redes de interações de frugivoria, que é um tema do meu projeto, né, elas trabalham e abordam, né, esse processo extremamente importante para as comunidades, para a regeneração das florestas, né, e já se comprova em alguns estudos científicos que a maior parte das árvores, elas são zoocóricas, né? Ou seja, elas são espécies de plantas que dependem de animais que consomem seus frutos para sua dispersão. E a maior parte dessas espécies zoocóricas, elas são destaque por dois grupos, que são as aves e os mamíferos. A gente escolheu a frugivoria por aves para tratar nesse projeto, justamente por ser o grupo que tem maior facilidade de visualização, né, quando comparado a um grupo de mamíferos, por exemplo, principalmente em áreas antrópicas, né? Então é um grupo muito fácil de ser visto. E a maioria das aves, elas colocam frutos na sua dieta, né? Então a grande parte dessas aves, elas são frugívoras também. Daí a escolha desse grupo. Aqui eu coloquei algumas fotos representando aves frugívoras, principalmente do bioma da Mata Atlântica, né? Então a gente tem a família dos sanfastides, que são representados pelos tucanos, os araçaris, os cracídeos, né, que são representados pelas jacutingas e os jacus, os cangarás, as famosas arapongas, né, e os gaturãos. E dentro do âmbito das redes de interações, né, desse assunto, a gente tem uma grande questão sendo discutida sempre que há um projeto de construção dessas redes, que é como registrar essas interações, né? Será que se eu escolho um método X e fulano de tal escolhe um método Y, a gente tem a formação da mesma rede de interação? Então, alguns estudos já com rede de polinização, eles já abordaram essa discussão e encontraram, sim, que o método tem uma influência na estrutura final da rede, né? No entanto, para a rede de interações de frugivoria, a maioria dos trabalhos que a gente tem, se não todos, eles nem sequer levam em conta a questão do esforço amostral, né? O quanto que eles desprenderam de tempo
para fazer as coletas e registrar essas interações, né? Então, qual seria o melhor jeito de registrar essas interações, já que já foi descoberto nas redes de polinização, por exemplo, que tem uma influência muito grande nas estruturas finais das redes, né? Bom, então, atualmente, hoje nós temos esses 5 principais métodos que a galera usa para registrar essas interações de frugivoria, que são as redes de neblina, os transectos, as observações focais e, atualmente, as câmeras, que estão sendo muito utilizadas, né? Mas no projeto, nós vamos abordar somente a comparação desses 3 primeiros métodos. Eu vou explicar mais para frente o que seria cada método certinho e como que ele é realizado. Então, dito isto, né, o principal objetivo desse trabalho vai ser testar a eficiência desses métodos e qual é o método que consegue mostrar o maior número de interações, né? E como que a estrutura da rede ela é construída e influenciada por cada método. Bom, a área de estudo que a gente escolheu foi o campus, a Unesp aqui do campus de Rio Claro, né? Eu não sei, acho que é só a Sorana conhece, não sei se mais alguém conhece o campus daqui, mas ele é delimitado por todo esse polígono aqui, ele representa todo o campus da Unesp aqui de Rio Claro. Ele foi escolhido por ele ser um campus muito bem arborizado, né? Então a gente encontra aqui dentro do campus espécies exóticas, espécies nativas. A gente tem um pouco abaixo dos departamentos, que é essa área aqui, a presença de uma área que se assemelha muito a um campo sujo, né, que a gente denomina popularmente de cerradinho. E aqui a gente encontra algumas espécies mais específicas também, tanto de vegetação quanto de aves. Só que dentro do campus da Unesp, a gente já registrou mais de 200 espécies de aves. E a Unesp, né, aqui o campus todo, ela faz divisa para o lado direito aqui, com a FENA, né, que é a floresta estadual. É uma floresta de eucaliptos com subbosque de nativas atualmente, e ela exerce uma influência muito grande para a quantidade de diversidade de aves que a gente encontra aqui dentro da Unesp, por exemplo, né? Só que na FENA já foram registradas mais de 300 espécies de aves também. Né? E para o lado esquerdo, a Unesp ela faz divisa com a área urbana da cidade de Rio Claro. E foi escolhido também aqui justamente pela facilidade da observação, né? Não é uma floresta. Então, por mais que o campus ele seja muito bem arborizado, a gente não tem estratos muito sobrepostos, né? Isso facilita muito a visualização. E as aves também, elas já estão acostumadas à presença de humanos, à mobilidade e tudo mais. Bom, então, os 3 métodos que a gente vai comparar, que é o transecto, o focal e a rede de neblina. O transecto, ele é um método em que consiste em um observador dinâmico, onde nós pré-estabelecemos um caminho já existente para fazer uma caminhada de ritmo bem lento. Durante essa caminhada, a gente vai anotando a quantidade de interações de frugivoria que você vai observando. No meu caso, a caminhada ela é percorrida de uma forma bem livre, é um transecto de forma bem livre, e onde eu consegui andar aqui dentro no campus da Unesp, eu estou andando e anotando as interações que eu vejo. É importante ressaltar que o que considera-se interação de frugivoria neste caso, né? Tanto para o transecto quanto no focal. É considerada uma interação de frugivoria quando eu vejo uma ave que interage com um fruto de forma que ela consuma parte desse fruto, tá? Aí entram alguns comportamentos de frugivoria que eu não vou entrar em questão em muito detalhamento. Se vocês tiverem alguma dúvida lá no final, aí eu explico melhor essa parte. Deixa eu só tirar isso aqui. Então, o transecto, esse método, ele vai ser feito no período das 6 às 10 horas da manhã. Serão anotadas todas as interações registradas, né? A extensão do transecto em quilômetros e também será anotado a quantidade de tempo despendido que eu tive nessa caminhada, né? Com isso aqui representando o meu esforço, vou mostrar o que eu tive do método.
Bom, o focal, ele consiste no outro método, onde a gente tem um observador estacionário em um ponto fixo, né? E desse ponto fixo, a gente seleciona plantas que estejam frutificando no período do estudo para serem feitas observações. O focal, então, ele vai ter duração de 1 hora para cada focal. Será feito no período das 6 às 10 horas da manhã. A espécie, serão anotadas, né, as espécies e as quantidades de plantas que eu estou observando. Então, lembrando que em um focal, dependendo do ponto que eu tiver, eu posso estar observando mais de uma planta frutificada, tá? E serão anotadas também as espécies de aves que interagirem com esses frutos, com o mesmo conceito de interação de frugivoria do transecto. E por último, a rede de neblina, ela consiste onde a gente arma uma rede com uma trama bem fina e quando ela é bem esticada, a gente estica ela em alguns galhos, assim, ela fica bem esticadinha e dependendo do ângulo que você vê essa rede, ela fica praticamente invisível. Então, as aves caem nessa rede, elas ficam toda emaranhada e por um comportamento de estresse do momento, elas acabam defecando. Embaixo, a gente estende um tecido de TNT para coletar essas fezes. E essas fezes são armazenadas em um tubo Eppendorf com um álcool 70% para depois serem analisadas, tá? Então, são montadas 5 redes de neblina dentro do campus da Unesp, num período das 5 horas da manhã às 10 horas. As fezes elas são armazenadas em Eppendorf com 70%, como eu já disse, e todas as sementes e polpas de frutos diferentes que a gente encontra nessas fezes é considerada a minha interação de frugivoria. E será anotado o tempo despendido em campo que eu tenho da montagem dessas redes com as análises das fezes, né? Então, são 2 estágios aí para esse método. Esse método ele está sendo realizado em conjunto com outro projeto do professor Piso, né, que ele já tem de anilhamento, já faz mais ou menos uns 10 anos que ele vem anilhando e comparando medidas das aves do campus. Eu só me responsabilizo por estender o TNT e fazer a coleta das fezes. Deixa eu só trocar aqui de novo. Bom, essas coletas, elas vão ser feitas estão sendo feitas, né, semanalmente, evitando os dias de chuva. Os dias de chuva têm sido bem complicados. É importante ressaltar que os 3 métodos, eles são realizados em conjunto, tá? Eles nunca serão feitos da forma separada, a fim de pegar o mesmo período de frutos que estão sendo disponibilizados e não ter grandes diferenças, né? Essas observações todas elas são auxiliadas por um binóculo de 10 por 42 e uma câmera fotográfica com lente de 300 milímetros, a fim para fazer a identificação das espécies e também para visualizar melhor o comportamento de frugivorias que a ave tem com os frutos. Bom, todas as análises estatísticas vão ser realizadas no software R. Para fazer a montagem da rede de interações, nós teremos uma matriz quantitativa, onde a gente tem no eixo Y as plantas, né? E no eixo X representadas pelas aves, né? E esses números são a quantidade de vezes que uma espécie de ave, por exemplo, interage com uma espécie de planta. Essa ave, por exemplo, X, interagiu 30 vezes com essa espécie de planta Y, tá? A partir disso, a gente monta a rede de interação para ver as interações que cada ave tem com cada planta. E tem a sua intensidade também da frequência daí, né? Será utilizada a nova, que é a análise estatística mais adequada, né? Para quando a gente tem comparação de tratamentos diferentes. No meu caso, os tratamentos são representados pelos métodos diferentes. Então, a minha variável resposta é o número de interações por hora de esforço amostral de cada método. E aqui, como principal hipótese, a primeira hipótese, a gente acha já, né, que o método de transecto ele tenha maior número de interações em relação ao seu esforço amostral do que focal seguido de rede de neblina, por exemplo, né? Por que o transecto? O transecto ele é um método
que ele permite a gente explorar uma área bem maior do que em relação aos outros dois métodos, né? Então, você conseguindo explorar uma área, né, abranger uma área maior, você tem mais possibilidades de encontrar espécies frutíferas e possivelmente mais interações, mais chances de ver interações de frugivoria do que em relação, é um limite essa questão de abrangência de área para os dois outros métodos, né, que seria o focal e a rede de neblina. A curva de rarefação, ou a curva acumulativa, como muitos preferem, né, ela é uma outra análise que vai ser utilizada em conjunto para fazer a comparação dos três métodos. Ela é muito utilizada justamente para a gente ver se a quantidade de amostragem que a gente fez em campo foi e é suficiente para abordar e coletar todas as interações possíveis que tem naquela comunidade. Então, a gente tem aqui cada curva representando diferentes métodos, e conforme a gente tem o aumento de tempo em horas representando o nosso esforço amostral, a gente tem um aumento do número de interações, né? A gente tem um aumento do número de interações até chegar em uma assíntota, que é a estabilidade da curva, indicando que eu não tenho mais novas interações para serem coletadas naquela comunidade. Como outra hipótese aqui, nós esperamos, por exemplo, que conforme, por mais que eu tenha um esforço amostral para a rede de neblina, que é o método amarelinho representado aqui, eu nunca vou conseguir chegar no mesmo número de interações que eu teria se caso eu tivesse feito pelo método de transecto, tá? Aqui o número de interações, existem dois conceitos, tá? O número de interações, nesse caso que eu coloco, é o número de interações diferentes. Você pode ter um número de interações diferentes, número total de número de interações diferentes, e o número total de interações acumulativas. Então, aqui, o número total de interações acumulativas, quando eu digo, é quando você usa todas as interações, mesmo que repetidas, né? Então, tem interações que acontecem 50, 60 vezes, e ela vai ser considerada, né? É acumulativa. Aí, aqui, nesse caso, não. Aqui eu estou usando só número de interações diferentes. Então, se aconteceu uma vez, aquela interação passa para a próxima e vai somando. Bom, e a partir de que você tem as redes de interações, você tem várias métricas para você estar estudando aquela comunidade, né? Nós escolhemos 3 principais métricas, que são uma das mais usadas também, que é a conectância, o alinhamento e a modularidade. A conectância, ela faz referência à proporção do número de do número de interações observadas em relação ao número de interações possíveis na rede. O alinhamento, ele é uma outra métrica em que ele estuda a comunidade em relação à sua assimetria. Então, é quando a gente tem espécies mais generalistas se conectando e interagindo com espécies mais especialistas. As espécies especialistas geralmente são aquelas que têm apenas, partindo dela, né, poucas interações. E a modularidade é uma outra métrica, que é quando surge nas redes subgrupos, e essas espécies desses subgrupos interagem mais fortemente entre si do que com outras espécies da rede. Essas métricas, elas me dão valores. Então, para cada método, eu vou calcular essas métricas para a gente conseguir estudar a estrutura da rede que cada método me propõe. Só que esses valores, eles não dizem nada por si só sozinhos, né? Então, eles vão ser comparados por outros valores aleatorizados. Aqui ainda ficou a ser decidido se a gente vai aleatorizar 100 vezes ou 1000 vezes esses valores, e serão comparados com os valores observados. Os modelos nulos, eles servem justamente para a gente ver se o valor observado que a gente teve da conectância, por exemplo, daquela comunidade que a gente encontrou naquele determinado método, é ou não significativo. Então, quando você das 100 vezes ou 1000 vezes que você rodou os valores aleatorizados aqui dos modelos nulos, a gente tira uma média e um desvio padrão. Essa média e desvio padrão são comparados com o valor observado da conectância, por exemplo, e se for um valor diferente, significa que é um valor significativo, não é algo que eu achei por acaso, né? Algo aleatorizado.
Bom, como é um projeto que não tem ainda resultados finais e nem discussão final, né? Porque ele ainda está sendo realizado, está havendo as coletas, mas eu já tenho alguns resultados preliminares, né? Então, esse trabalho ele já teve início, as suas coletas desde novembro de 2019, do ano passado. Nós já registramos um esforço amostral total de 52 horas. Dessas 52 horas, 11 horas são de transecto, 19 horas são do método difocal e 22 horas são da rede de neblina. Já foram registradas 171 interações de frugivoria, está sendo total aqui interações todas contando as repetidas também, envolvendo 16 espécies de aves frugívoras e 23 espécies de plantas. Aí aqui algumas fotinhas que eu já venho aproveitando para fotografar os eventos de frugivoria, o tucano, o periquito do encontro amarelo e o sanhaço cinzento. E é isso. Obrigado. Ai, que lindo! Parabéns, Missano. Obrigada pela apresentação. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Agora, fica aberto para quem tiver alguma pergunta, curiosidade. Eu sei que não tem relação com o tema do laboratório, mas aproveitando que eu tô falando, eu vou justificar essas apresentações que vão estar fora do tema do laboratório. É para tornar um pouco mais tranquila essa quarentena e a gente ter contato com outras pessoas que estão fazendo pesquisa, outros assuntos, ter um momento de reflexão também, como que estão os nossos pares, mesmo em outras áreas. Eu acho importante a gente estar junto durante esse período. Então, fica aberto, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, pode abrir o vídeo, abrir o áudio, né? Ou mandar pelo chat também, a gente pode ler aqui, tá? Eu tenho uma, Sorana. Bom dia. Bom dia. Oi, Rodrigo. Aqui é Fábio que está falando. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo bem? Tudo jóia. Parabéns aí pelo seu trabalho, por sua apresentação. Eu sei que você ainda está numa fase de resultados preliminares. Eu não sei até que ponto você tem tido tempo de fundo nessa literatura, mas como o seu trabalho está sendo feito na área do campus, né, que é uma área que é assim, ao menos próxima, né, de centro urbano, você tem algum, assim, o que você espera encontrar nessas redes e IPs? Elas é de se imaginar que elas sejam mais fortes numa área natural do que numa área urbana? Qual a expectativa que você tem em relação aos resultados? Então, a princípio, essa foi uma grande questão que a gente estava discutindo até quando juntou, né, os orientadores e com a co-orientadora. A Karine, ela é uma das grandes especialistas em métricas de redes aqui, acho que do Brasil todo. Ela vem trabalhando com interações de polinização e frugivoria. Ela é pós-doc aqui. E foi muito difícil. A princípio, a gente achou que o local não influenciaria muito em relação para a comparação desses métodos, né? No entanto, conforme a gente foi já tendo alguns resultados preliminares, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente olha aqui em relação a transecto e rede de neblina, né? O transecto ele tem muito menos esforço amostral do que em relação à rede de neblina. É que aqui eu não coloquei a separação das interações. No entanto, a rede de neblina é a que tem mais esforço esforço amostral, mas ela é um dos métodos que vem menos coletando interações, mesmo tendo um esforço amostral maior do que os outros métodos, né? A gente ainda espera né, que o transecto ele seja um dos melhores métodos para coletar interações. No entanto, a gente viu agora que eu acho que depende muito do ambiente que você esteja também, né? Por exemplo, as redes de neblina, apesar nesse trabalho que eu estou fazendo de se apresentar um esforço amostral muito grande e poucas interações, grande parte das redes de interações de frugivoria, a galera acaba usando o método de rede de neblina, né, para captura.
É um método muito trabalhoso. Você tem que chegar 1 hora antes do campo para você estar montando as redes. Depois ainda tem análise das fezes. Então, não é fácil. É um método muito trabalhoso. E a gente ainda aposta, assim, do Transecto ser um dos melhores métodos para fazer essas coletas, né? Por demandar pouco esforço amostral em relação aos outros métodos e ter uma grande abrangência maior do número de interações. Em relação às métricas das redes, né? A gente não colocou hipótese alguma ainda relacionada, porque é muito difícil você conseguir prever se aquela rede de interação daquele ambiente que você vai estar coletando é uma comunidade muito conectada, por exemplo, ou é uma comunidade muito robusta, né? É muito difícil você fazer esse tipo de previsão, até porque você vai estar coletando informações justamente para conseguir saber se aquela comunidade é ou não muito conectada, ou muito robusta, né? Qual é a estrutura que aquela comunidade tem, né? Se ela é uma comunidade mais alinhada ou não. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu consegui responder o que você quis. Legal, Rodrigo. Obrigado. Esclareceu bem. Muito obrigado e parabéns de novo aí pelo seu trabalho. Obrigado. Rodrigo? Oi? Oi, tô Reinaldo que está falando aqui. Sou um dos responsáveis pelo laboratório. Quero agradecer aí a tua participação, tá? Muito importante a iniciativa do pessoal que organiza o seminário também trazer gente diferente para falar. Temos que ouvir e falar outras coisas além do nosso objeto específico, né? Então, muito bacana a tua apresentação. Parabéns e obrigado aí por essa contribuição aí com as nossos conhecimentos, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. A pergunta é mais assim, acho que é simples, talvez. Tem mais a ver com, você está falando em 3 métodos. Quais são os erros associados a esses métodos que você mencionaria assim, que são os mais assim, quando eu opto por esse, eu ganho aqui e perco ali. Rapidamente, assim, não precisa ser tudo, mas o que você achar mais importante sobre esse aspecto, eu queria ouvir, tá? Muito obrigado. Certo. Então, essa é uma questão que você tocou muito interessante, porque vai fazer uma grande diferença na parte da discussão, né, lá na frente. O método de rede de neblina, por exemplo, ele é um dos métodos, como eu já disse, mais trabalhosos, né? Demanda um tempo de esforço amostral muito grande e também uma técnica, né? Eu, por exemplo, não conseguiria fazer esse método sozinho. Você precisa de ter mais pessoas juntos para te auxiliando. Não é fácil você retirar a ave dessas redes, tá? É um processo muito delicado. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer esse trabalho, mas é um método que ele tem que ser encaixado necessariamente, né? Que é um dos métodos bem utilizados para essas interações. Esse método de rede de neblina, por exemplo, ele não contempla aves do céu, tá? Eu não consigo capturar, por exemplo, um tucano ou aves maiores, né? Que usam estratos maiores. Ela só completa as interações com aves de subbosque. É uma limitação já do método, né? Da rede de neblina, do que em relação, por exemplo, ao transecto e focal, em que só por observações, né, eu consiga abranger melhor essas outras aves que eu não conseguiria coletar na rede de neblina, por exemplo. O focal, uma limitação dele é justamente você ter as plantas pré-selecionadas, né, só que você tem um limite de espaço ali, né? Você não... Naquela 1 hora que eu estiver observando, eu só vou observar 1 hora aquilo. E aquilo que eu estiver observando 1 hora pode ser 1 horas que venham muitos bichos comer aquela planta, mas pode ser 1 hora perdidas, né? Que, tipo, não veio ninguém comer. E isso é um dos pontos difíceis do focal, porque às vezes você destina 1 hora para apostando naquela planta, né? Às vezes na floresta, só que aquela planta não é a que geralmente vem mais bicho, é uma outra planta, né? Às vezes é uma planta da mesma espécie mesmo, né? Então é difícil você acertar qual seria a planta ideal que está sendo mais famosa entre os bichos para eles irem lá comer. O transecto, ele acho que o único ponto ruim dele mesmo é que ele é cansativo. Você tem que estar muito disposto, ter muita energia para estar caminhando de forma devagar e ser bem atento.
Acho que essas seriam as principais dificuldades e diferença entre os métodos. Ok, bacana. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sou Vinícius Farjala, também professor da FRJ. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer. Então, eu gostei bastante da sua apresentação. Assim, a Sorana falou uma coisa quando terminou ali, que ela voltou com a palavra. Às vezes não é aplicado o fato de serem pássaros, por exemplo, né? Mas o tipo de métrica que você usa e o tipo de abordagem teórica pode ser aplicado, sim, para ambientes aquáticos, né? Então, por exemplo, a gente tem dados de predação, de interação entre predadores e presas, por exemplo. A gente tem dados de alimentação dos bichos e isso tudo é a informação básica, na verdade, que você usa para gerar as suas redes. Então, com em geral, assim, de fato, eu acho que a gente tem pouco a ver com as aves, né? Infelizmente, né? Eu acho que também tem aves com associado ambiente aquático, enfim, teria coisas para fazer nesse sentido. Mas eu acho que como métrica, eu acho que é bastante interessante e é uma linha de redes tróficas, é algo que está aumentando muito recentemente, né? Então, você olha redes tróficas, você olha diversidade funcional, quer dizer, você já está pegando outro tipo de métrica que aproxima mais, com a melhoria da capacidade analítica, aproxima mais a nossa posição em relação ao que de fato está acontecendo nos sistemas, né? As espécies interagindo, e de que maneira, qual é o tipo de métrica que realmente é mais relevante para entender aquela contribuição das espécies no ambiente e na regulação do ambiente, das espécies pelo ambiente. Enfim, eu fiquei um pouco curioso, gostei então muito do seu trabalho, eu fiquei um pouco curioso que você nitidamente tem uma veia muito mais ornitóloga do que botânico, né? Achei que esse é um lado interessante seu. Por outro lado, eu fiquei pensando um pouco quais são as espécies que ocorrem dentro do campus de plantas, porque as espécies, os pássaros que estão aí, geralmente são pássaros que estão na mata e eventualmente estão vindo para dentro do campus, ou pássaros que são semi-urbanos, enfim, é o tipo de pássaro que você encontra. Mas as plantas, muitas vezes num campus, não tem tanta fidelidade, digamos assim. Você tem um lado de arborismo, enfim, às vezes são plantas da região, às vezes o cidadão vai lá e bota um coqueiro, aí o outro gosta de jabuticaba no final da tarde, planta uma jabuticaba, enfim, tem aquele pezinho de manga, né, que não tem nada a ver com a história, o outro botou uma jaca, enfim, então você tem uma espécie de arborismo, não sei se é o caso do teu campus, essa que é a minha pergunta, mas se você conhece de fato essa fauna do campus, essa flora do campus, e de que maneira, né, eu acho que o seu trabalho talvez tenha uma outra vertente, eu só queria deixar essa curiosidade, você entender um lado mais sobre ecologia urbana, digamos assim. Entendeu? Então, de que maneira que ações de reflorestamento ou ações de plantio de árvores numa cidade podem alterar essas métricas de rede trófica, podem atrair outros tipos de ave, né? Eu acho que você tem um lado talvez muito aplicado, digamos assim, para a ecologia urbana, para reflorestamento de cidades. Então, eu queria entender se você sabe um pouco mais dessas plantas, como é que você enxerga isso. Bom, você sacou assim uma parte minha, realmente eu tenho um lado mais voltado para as aves do que em relação à parte das plantas. Eu não sei por quê, acho que é uma questão, não sei, eu acho mais fácil fazer a identificação das aves do que fazer a identificação das plantas. No entanto, nós sabemos, né, que principalmente ecólogos, né, que trabalham com essas interações, que você tem que saber dos dois. Mas, querendo ou não, sempre acaba puxando um pouquinho ou para a parte da animal, né, ou para a parte das plantas. Eu tenho muita dificuldade para a identificação de plantas, todas as plantas que já ocorreram com interações aqui dentro do campus, muitas ainda não têm a identificação da espécie, né? Às vezes eu tenho a identificação só do gênero no máximo, mas estão todas fotografadas e identificadas para posteriormente eu conseguir fazer uma identificação mais a fundo mesmo dessas espécies. Em relação à arborização do campus, como eu disse, ela apresenta espécies nativas e espécies exóticas. Como eu disse, tem muitas espécies que eu nem sei do que se trata, eu não sei nem o gênero, que frutificam, né? E por ser um campo bem arborizado, o ano todo tem alguma árvore frutificando. A gente tem a presença aqui da exótica Arquentofênix, não sei se vocês conhecem, que é uma palmeira australiana, ela dá um frutinho vermelho.
A gente tem aqui a ocorrência do palmito jussara, né? Foi plantado por um processo paisagístico. A gente A primeira tem... palmeira é aquela da foto do tucano que você tem? Isso, aquela lá mesmo. Até Eu tinha achei esquecido. que ela tem Essa aquela... aqui. Essa aqui. Isso, perfeito. Essa aqui. Ela atua principalmente como uma concorrente em alguns artigos, né, que já foi discutido com o palmito jussara, né? Que elas têm um hábito assim bem semelhante. A gente tem, por exemplo, essa planta aqui, que está fotografada como sanhaço, eu não sei do que se trata, né? É um fruto que dá muito, a bomba de ave comendo esse fruto aqui, me parece ser muito um figo, um ficus, né? Mas eu também não tenho certeza, eu preciso fazer uma identificação melhor. Do Oitiva. resto, a gente tem as goiabeiras, né, que fazem super sucesso, tem a mora, tem as mangas, como você mesmo disse, tem o gerivá também, que é um outro coquinho que sempre está dando fruto. E tem essas outras espécies de plantas que dão esses frutos aqui, só que eu não sei ainda se ela é nativa ou se ela é exótica, mas a grande parte das árvores do campus, elas foram plantadas em um processo paisagístico. Tem a parte do cerradinho, por exemplo, que tem algumas espécies nativas do cerrado mesmo. Por exemplo, como o mandiocão do cerrado. Ela dá uns frutos meio ovalados, achatados, e elas frutificam num período que quase não tem frutos, que é no inverno, né? Então elas acabam sendo uma fonte importante nesse período para essas aves. Acho que seria isso. Perfeito. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém mais interessado? Saber mais alguma Posso coisa? tirar uma dúvida? Oba! Tudo bem? Tudo bem? Parabéns pela apresentação. Ótimo. A gente sai da água, vai para a terra, olha as árvores, contempla as aves. Parabéns pela apresentação. Aconselho. Ainda mais que a gente vê, assim, como foi a apresentação, né? Muito bem feita, né? Parabéns pelo trabalho. Legal associar isso tudo. Só tenho uma dúvida, né? Porque, assim, os dos 3 metros me parece o mais interessante o transecto. Não é isso? Quer dizer, pelo menos vocês apostam nisso, aí pode ser que seja o mais interessante, não é isso? Isso. Só uma dúvida, assim, realmente alguém que quando a gente anda pela mata, a gente tem um outro olhar, tem um outro caminhar, tem uma outra abordagem quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho. É que você fala, dos outros 2 métodos, me parece que a coisa mais... você determina de forma mais clara, assim, aquela árvore, né? Que você vai colocar lá, o tempo que você vai ficar, onde estava aquela árvore. No método da rede, também, onde você vai colocar a rede, o tempo. No método transecto, eu sei que tem uma questão aí geográfica, tem uma questão de densidade de plantas, de árvores, porque aí o caminho vai ser mais íngreme, menos íngreme, mais difícil, o acesso e tal. Porque aí é uma questão que eu vi assim, física, né? Você tem um tempo, mas eu nem vi nos resultados, eu não sei se você aborda e tal, por exemplo, o percurso que você teve. Quantos quilômetros você percorreu? Eu não sei se eu perdi isso ou se teve essa informação. Né? Porque aí, muitas vezes, a observação é isso. A gente vai caminhar de forma lenta. Essa é a informação. Mas lento quanto? Só uma questão de padronização, se isso para poder reproduzir, para poder a gente ver como é que fica. E como que vocês tentam fechar esse lento, né? Ou se vocês, por exemplo, antes vocês determinam o percurso que vocês têm, desculpe se eu não lembro, né? Mais ou menos onde vocês vão caminhar e como é que vai ser esse lento, para poder ter uma ideia de quanto tempo, mais ou menos você vai passar naquele local e ter a possibilidade de você observar. Tá ok? Isso aí realmente é uma informação que eu gostaria. Não sei como é que vocês fazem esse tipo de abordagem, né? E como é que vocês tentam assim padronizar, né? Muitas das vezes para ser fácil de reproduzir, você ver, levando em consideração, repito, as dificuldades que você tem, porque aí vai ser bom. Se for mais denso o local, uma mata mais fechada, mais aberta, as dificuldades que você tem para fazer esse caminhar.
Muito bem. No transecto, quando eu tinha explicado o que serão anotados, né? A gente aborda, sim, essa questão da extensão do transecto, né? Quantos quilômetros eu fiz, né? A gente está utilizando o método de transecto mais livre, né? Não, tem um trajeto pré-estabelecido, mas não é exatamente esse trajeto fixo. Às vezes, no dia que eu estou fazendo o transecto, eu passo por ali, só que em outros dias eu posso ser que eu não passe por aquele mesmo ponto, né? Por ser um transecto livre. Mas a gente tem no final anotado, né, a extensão de cada transecto em quilômetros que eu fiz e a quantidade de tempo que eu levei para fazer aquela caminhada. Em relação à caminhada lenta, geralmente sei lá, uma média de menos até 1 km por hora que eu faço essas caminhadas. Então, é bem lento mesmo. Você tem que estar caminhando ser bastante atento e observando, né, as árvores que estão próximas. Acho que é isso que você perguntou. Não, era por aí mesmo, porque eu vi que você colocava a informação da extensão ali, né, assim, em quilômetros, para o pessoal ter uma ideia como é que você fazia, até porque eu acho que, assim, tem que ser lento mesmo, porque você tem que ter observação, né? Você tem que estar observando, tem que estar pegando as informações e colocando de que forma você pode observar, tá? Isso, Mas aí assim, por mais então, assim, que eu encontre mesmo, por exemplo, uma árvore que está com bastante fruto, eu não posso ficar por muito tempo ali parado anotando todas as interações tá. que fica, né? Porque o transecto ele é um método que não permite isso. Daí, senão, já se tornaria o outro método, que é o focal, né? Focal, você fica fixo naquele ponto 1 hora observando só aquela planta, ou outras, né? Que você consegue visualizar. Então, ali eu paro, sei lá, menos de 5 minutos, não, e isso não é um padronizado, isso é bem da minha cabeça. Tipo, anota aquela árvore veio e tal, e já vou embora, eu vou pro próximo caminho. O tempo de observação também, né, levado em consideração, também é um fator importante, né? Você está passando no local, aí você observa, faz uma observação relativamente rápida, é lógico, né? Você precisa perder um tempo ali, mas não pode parar muito tempo, senão, na verdade, você está misturando o método, né? Isso, exatamente. Ah, E legal, legal. é importante você frisar essa questão do misturando o método, que no final, a nossa hipótese que a gente já imagina, né, é que para a construção dessas redes, o interessante mesmo seria abordar a mistura desses métodos, né, para você ter Tá. uma rede mais completa possível das interações. Porque, às vezes, o transecto, ele coleta um tipo de interação que não coleta outra interação que, por exemplo, eu vi no focal, né? Então, aquela interação que eu só vi no focal foi porque eu fiz o focal e não porque eu fiz o transecto. E se você mistura os 3 métodos e tem condições de fazer os 3 métodos para levantar a rede de interação, ela fica muito mais completa, né, do que se você estivesse utilizando apenas um método. E, na verdade, isso é o que a gente está tentando ver, né? Se um método Então, ele é suficiente. Oi? a hipótese de você, na verdade, é que os métodos são complementares, né? Que o ideal seria trabalhar com os 3 métodos. Isso, é uma das. Tá, ok. Valeu, obrigado, parabéns. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu acho. Temos mais perguntas? Bom, se tiver mais alguma pergunta, depois a gente pode passar o contato do Missan, se tiver algum interesse, passar para os amigos, sei lá, tirar alguma dúvida. Missano, muito obrigada de novo pela participação. Seu trabalho está muito legal. Estou muito feliz de ver essa apresentação aqui. Muito orgulhosa também. E espero que a gente se veja em breve. Tá difícil, né? Obrigada a todos também pela participação. Olha a carinha de todo mundo. Vamos tirar a fotinha. Vamos. É a nossa lista de presença, é o nosso caderno preto. Verdade. Aí tem como descompartilhar a tela para aparecer a carinha de todo mundo? Isso. Ai, calma, deixa eu ver aqui. É só ele parar de...
Foi? Foi. Pronto. Soranina, você tira a foto aí? Tira, todo mundo sorrindo. Eu cheguei atrasada, mas foi um prazer, viu? Rodrigo, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Já tenho acompanhado também aqui alguns outras apresentações, né, da área de vocês, inclusive. É o que eu estava até comentando com a Sorana. É uma área que é totalmente foge do meu âmbito, né, de pesquisa. Aqui é um pouco fraco essa questão da ecologia aquática. Não tem muitos professores que abordam, são bem poucos, inclusive. Os poucos que abordavam estão sendo aposentados. Eu tive muita dificuldade até porque vocês tratam um tema de uma maneira assim tão fácil, né, dos bichos lá e tal, e são bichos que eu nunca ouvi falar o nome, então foi um pouco complicado, mas eu estou acompanhando também aqui as outras apresentações. Peraí. Fotinha estirada. Tirou? Aí, legal. Tirei, todo mundo. Gente, só um último aviso aqui, para desejar a todos um bom almoço. Nós estamos passando aí uma enquete de mudança de horário do seminário, então quem tem acesso às nossas mídias sociais está disponível por 24 horas aí nos stories para uma pesquisa aí aberta para vocês. Quem não tem, estou passando para o WhatsApp para quem me procura. Mas aí para a gente ser mais democrático possível e trazer mais gente possível nesse momento. Bom? Beleza? Obrigada por toda a presença. Pessoal, só mais um aviso. Não sei se vocês viram, amanhã tem um seminário, uma palestra do Poliqueta. Se não me engano, amanhã, então, 14 horas. Que ele vai falar sobre divulgação científica na pandemia. Não sei se vocês receberam, só lembrando. É pela biologia que mandaram, Reinaldo? Eu posso mandar para a Límino agora, peraí, já vou mandar. Beleza. Exatamente. Isso, e eu vou colocar também esse link, porque eu acho que, inclusive, uma das questões que colocaram aqui na enquete que eu fiz no seminário foi falar sobre comunicação científica, histórico, e a conversa que rola na universidade sobre isso, então acho que pode ser que agrade um público legal. Então também vou divulgar o link do Zoom na nossa página no Instagram. E mais uma divulgação no dia 28, então, que seria no outro dia, né? Na quinta-feira, é isso? Vai ter uma live aí do pessoal da jornada da reforma agrária. Eu acho que é interessante porque é uma questão em que a questão ambiental vai surgir no debate. Então, tem como foco abordar as relações aí das questões agrárias com a questão ambiental. Então, acho que é muito interessante ter um debatedor muito importante, que é o Carlos Walter, da UF, uma pessoa importante na área, um geógrafo famoso e uma discussão bem interessante. Então, assim, é a tal da jornada da reforma agrária. Eu vou ver se eu distribuo isso aí em algum lugar no Zap para vocês verem. São 2 horas na quinta-feira, das 16 às 18. Tá? Isso aí. Bom, já botei lá na Límino o da manhã do BPGE, tá bom? Tá bom, valeu. No e-mail de vocês. Beleza, faço divulgação também nas mídias. Beleza? Tchau, gente. Tchau, valeu, gente. Obrigado pela presença. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Tchau, Rodrigo. gente. Até mais. Tchau, Até mais. gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, Rodrigo. Demorei, mas cheguei. Ô, Clarice, agora eu só saio aqui e fica salvo? Isso, quando você parar de gravar, ela vai ficar um tempinho